Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais uma videoaula, e essa tem por título Primeira Lei de Mendel, e também falaremos um pouquinho sobre noções de probabilidade. Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero deixar claro que essa aula ela é bem complexa e vai requerer bastante atenção de você. Além disso, é preciso que você tenha muito claro na sua mente que genética é uma matéria cumulativa, ou seja, o que a gente aprende numa aula tem que estar muito bem claro na nossa cabeça para que a gente possa continuar o conteúdo. Se algo fica confuso, isso atrapalha o andamento da aprendizagem. Então, recomendo que você veja novamente as aulas sobre bases da hereditariedade, sobre os trabalhos de Mendel e os conceitos importantes em genética. São 3 vídeos que já estão no canal. Veja o material didático também que eu já disponibilizei para vocês, certo? O que eu espero que a gente entenda ao final dessa aula? O que é a primeira lei de Mendel? Relembrar as noções de probabilidade que vocês aprenderam lá em matemática. Sim, a gente vai agora começar a entrar nos cálculos. E vamos fazer juntos um exercício sobre a primeira lei. Então, vamos começar vendo o que é a primeira lei de Mendel. Você pode encontrar também como lei do monohibridismo, princípio da segregação dos fatores ou lei da pureza dos gametas. Todos esses nomes para a mesma coisa, tá? O que ele dizia? Que a determinação de cada caráter ocorre por um par de fatores que podem se separar na formação de gametas. Então, você tinha um par de fatores que, quando formava o gametas, lembra que são gametas, espermatozoides, óvulos, isso são gametas. Eles são separados, então, na meiose, na formação desses gametas. Apenas um dos fatores do par vai para cada gameta. Então, um desse aqui vai para um espermatozoide e esse aqui vai para o outro espermatozoide. Que, estando isolado, é puro. O que ele quer dizer com isso? Vamos entender ao longo desta aula. Primeiro, então, vamos relembrar que Mendel estudava ervilhas, né? Várias características da ervilha, e a que temos estudado com mais profundidade é justamente a cor da ervilha. Ele viu que tinha ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Então, ele fez vários cruzamentos e selecionou linhagens que a gente chamou de puras, ou seja, que os pais, por mais que a gente fizesse reprodução entre essa linhagem, as verdes só nasciam verdes, das amarelas só nasciam amarelas. Então, aqui temos as verdes e as amarelas. Elas são as puras. Para isso, no genótipo da linhagem pura, a gente tinha Vzinho, Vzinho para as verdes, Vzão, Vzão para as amarelas, certo? Nós fecundamos essa linhagem, gerou Vzão, Vzinho e gerou as suas filhas. E agora a gente vai ver detalhadamente esse processo. Então, vamos relembrar. Primeiro, o que são células haploides? São células que só têm um único conjunto de cromossomos, que justamente os gametas, o espermatozoide e o óvulo, certo? E elas surgem graças ao processo de meiose. Já as células diploides, que são as outras células do nosso corpo, elas têm sempre o quê? Um par de cromossomos, sendo que um veio da sua mãe e o outro veio do seu pai, certo? Essas são as nossas células somáticas. Então, as somáticas vão ter pares, enquanto as germinativas ou reprodutivas, elas só têm um conjunto. Tudo bem? É importante ter essa diferença bem clara. Isso aqui vai surgir graças à meiose. Lembra? Dividir ao meio. Essa daqui, ela só se renova por mitose. Certo, então voltando lá para as nossas ervilhas. As ervilhas puras, a geração P, que é a geração parental, e a geração pura, que não tem mistura, as verdes eram Vzinhos, Vzinhos, porque eram recessivas. As amarelas, Vzão, Vzão, que eram dominantes. Lembram disso? Se a gente olhar as células, o genótipo lá nessas células, então vão estar aqui, ó, as verdes, Vzinho, Vzinho, as amarelas, Vzão, Vzão. Essas duas será o quê?
só podem gerar espermatozoides, aqui no se essa aqui for a masculina, Vzinho, Vzinho, porque só tem Vzinho para dar, certo? E essa daqui só pode gerar óvulos Vzão, 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 porque só tem Vzão para dar. Então, como é que a gente faz a meiose? Lembra? Primeiro a gente duplica, depois a gente divide. Então, eram 2 Vzinhos que viraram 4 Vzinhos e cada um formou um espermatozoide. Por isso tem 4 Vzinhos aqui. Mesma coisa aqui. Eram 2 Vzão, primeiro se duplicou, ficaram 4 Vzãos e cada um formou um óvulo. Por isso que nós temos 4 Vzões aqui, 4 óvulos diferentes. Então, o que aconteceu? Essas duas gerações, geração parental, geração P, Mendel então colocou elas para fecundar. Certo? Pegou o espermatozoide de um com o óvulo do outro e fecundou, gerando a geração F1, que a gente chama de uma geração híbrida. Híbrida porque é uma mistura, certo? Gerou então F1, que terá um Vzão que veio de cá, que veio da feminina, um Vzinho que veio de cá, que veio da masculina, certo? Gerando aquelas ervilhas todas amarelas que nós vimos. Como aqui só tem Vzão para dar, aqui só tem Vzinho para dar, todos os filhos que nascem são obrigatoriamente o quê? Vzão, Vzinho. Então, agora, o que Mendel fez? Fez uma autofecundação. Ele fecundou uma célula ela mesma, uma planta, lembra lá, a flor ela mesma, como ele também poderia ter feito uma fecundação entre irmãos, tanto faz, tá? Então, ele pegou essas duas híbridas e misturou elas para ver o que acontecia. Então, vamos lá, fizemos primeiro então a meiose das ervilhas amarelas. Então, como elas são Vzão, Vzinho, vai primeiro o quê? Duplicar tudo. Então, um Vzão vira 2 Vzões, um Vzinho vira 2 Vzinhos. Tenho 2 espermatozoides Vzões, 2 Vzinhos. Mesma coisa com a outra. O que era um Vzão, primeiro duplico, 2 Vzões, e depois o que era Vzinho virou 2 Vzinhos, certo? Então, eu posso ter espermatozoides Vzão e Vzinhos, óvulos Vzões e Vzinhos. E agora, ele colocou esses híbridos aqui para reproduzir, gerando a geração F2. E o que saiu daí? E agora a gente vai ver o que saiu daí. Deixa eu só apagar aqui a tela para ficar melhor para a gente ver. Porque ela é toda arriscada. O que aconteceu quando ele juntou os híbridos? Agora a gente tem uma combinação de possibilidades diferentes. A gente não tem só um tipo para dar cada um, né? Ele primeiro, então, a gente primeiro pode ver, então, que eu posso pegar um óvulo Vzão e juntar com um espermatozoide Vzão. Meu primeiro filho vai ser Vzão, Vzão, amarelas puras, beleza? Tá aqui o DNA dele, ó, Vzão e Vzão. Um veio da mãe, o outro veio do pai, beleza? Agora, a gente tem uma outra possibilidade. Pode vir um outro espermatozoide com um outro óvulo e formar filhos híbridos, Vzão, Vzinho. Um Vzão aqui, que veio do espermatozoide, e um Vzinho que veio do óvulo. Agora pode acontecer uma nova combinação de outro espermatozoide com outro óvulo, formando filhos também Vzinho, Vzão, outro híbrido. Chegamos então na última combinação possível, em que nós juntamos 2 Vzinhos, formando então a ervilha verde, uma ervilha pura também e recessiva, por isso que ela é verde. Perceberam então o que Mendel estava tentando dizer? Ele estava tentando dizer que linhagens puras só gerariam filhos híbridos com características iguais. E quando a gente autofecundasse, geraria a outra diversidade. E essa diversidade a gente percebeu que, na verdade, são um Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinhos e uma Vzinho, Vzinho, certo?
Observando isso, o que Mendel concluiu? Primeiro, que cada característica então, hereditária é determinada por fatores herdados em igual quantidade do pai e da mãe. Isso aí é fácil a gente entender. Vem um cromossomo da mãe, vem um cromossomo do pai em mesma quantidade, certo? Por isso que ele é em quantidade igual. E o segundo, que os fatores de cada par separam-se quando os indivíduos produzem os gametas. Então, o vesão e o outro vesão aqui vão se separar quando eles formarem os espermatozoides e os óvulos. Se o indivíduo é puro, quanto a uma característica, ou seja, só vesão-vesão, todos os seus gametas terão o mesmo fator. O que ele quis dizer? Que o indivíduo puro, todos os gametas dele terão o mesmo fator para a característica. Se o indivíduo é híbrido, ou seja, ele tem uma mistura, ele produzirá dois tipos de gametas. Então, o indivíduo híbrido, vesão-vezinho, ele produzirá gametas vesão-vesão e gametas vezinho-vezinho. Em mesma proporção, ó, 2 e 2. Metade para um traço e a metade para o outro. E essa é a lei do monohibridismo, ou segregação dos fatores, ou primeira lei de Mendel. Certo? Ficou mais claro agora o que é a primeira lei de Mendel? É sobre isso que ele estava explicando. Certo. Agora trazendo para os problemas atuais, agora que eu sei que segregam independente, que cruzam para formar os descendentes, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre noções de probabilidade para que a gente possa conseguir fazer os futuros problemas relacionados à primeira lei de Mendel. Então, para começar a nossa conversa, nós vamos ver o que são eventos aleatórios. Então, nós temos um dado e eu quero saber de vocês o seguinte: se eu lançar um dado, qual a probabilidade, qual a chance de ter como resultado o número 5? Ou seja, o 5 é quem vai sair como resultado. Então, eu tenho que fazer algumas coisas para saber isso. E eu uso na matemática um recurso que é justamente a probabilidade. Que aí o seu professor provavelmente mostrou essa equação aqui e você ficou desesperado em ver isso em letras que você nunca viu. Que tem essa letra grega aqui, que é o ômega, nos dois momentos. Não fique desesperado. É uma fórmula e você já vai entender o que ela quer dizer. Para a gente poder entender bem essa fórmula, a gente precisa descobrir algumas coisas. Primeiro delas, quantos lados tem um dado? Você sabe muito bem que um dado vai ter o quê? 6 lados. Então, a gente faz o que a gente chama de espaço amostral. E o espaço amostral é justamente aquela letra feia que você viu, o ômega. Qual é o meu espaço amostral? Meu espaço amostral é que o dado tem lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, lado 6. Então, eu tenho um N total, um número total de 6 lados tem um dado. Beleza? A segunda pergunta que eu tenho que responder para fazer essa fórmula aqui linda é quantos 5 tem num dado? E aí, a gente vai chamar isso de evento. Qual a chance de sair um 5 num dado? Bem, um dado só vai ter uma chance de sair um 5, o próprio 5, certo? Então, aqui, ó, o meu espaço amostral deste evento de sair um 5 é 1. Então, para responder a minha pergunta aqui, qual a probabilidade de sair ter um resultado de 5 ao lançar um dado, eu tenho que meu espaço amostral total aqui embaixo é 6, ok? Então, eu tenho 6 possibilidades e a chance do evento acontecer é de 1. Então, eu tenho 1/6 de chance de, ao lançar um dado, sair o número 5, certo? Essa é a probabilidade de sair o número 5. Ok, entendemos isso. Então, agora vamos ver como isso se aplica à biologia. Então, começamos com um híbrido, né? Um vesão-vezinho, como vocês podem ver aqui, vesão-vezinho híbrido. E eu quero saber a probabilidade de ele formar gametas vesão, só vesão. Quantos desse aqui vão sair? Eu sei que já estão aqui, que são 2. Mas calma, eu quero saber a probabilidade de se formar esses gametas.
Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o meu espaço amostral. Eu tenho 4 aqui de espaço amostral, porque ele pode ser Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Lembra? Tem que duplicar sempre. Então, N igual a 4. Depois, qual o evento que eu quero? Gametas Vzão. Então, gametas Vzão eu tenho 2 deles, certo? Então, aqui vai ser igual a 2. Colocando na fórmula, 2 de 4. Então, a chance final, lembrando que quando você teve aula com a sua teteca em frações de matemática, você viu que a fração você tem que sempre simplificar. O que é simplificar? Dividir ela para o mesmo numerador, tanto o numerador quanto o denominador. Dividir ambos por um mesmo número, certo? Aqui, no caso, a gente está dividindo eles por 2 para poder simplificar essa fração. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Então, meio é minha chance. 2, ó, de 4 possibilidades. Certo? E qual é a probabilidade de eu ter gametas Vzinho? Mesma coisa. Meu espaço amostral lá é 4. Meu número de eventos, 2. Então, 2 de 4, meio também. 1 sobre 2. Certo. E qual é a chance de acontecer eventos independentes? O que é um evento independente? É quando acontece um evento, acontece alguma coisa que não vai afetar a probabilidade de outro evento acontecer. Então, um não afeta o outro. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é se a gente lançar um dado 2 vezes. O resultado que vai dar no primeiro lançamento, ele não vai interferir no resultado do segundo, certo? Então, não importa o número que eu tirar na primeira vez que eu lançar, na segunda vez será um outro número que não tem nada a ver com isso. Então, eu quero saber agora, se eu lançar um dado numa vez, o número que sair não vai ter relação, ele não vai estar dependente, ele é independente do segundo lançamento do meu dado. Da mesma forma, a gente pode pensar nisso para uma criança. Então, se eu tenho um filho que nasceu com determinado fenótipo, ele é um evento independente de eu ter um segundo filho ter essa mesma doença. Eles não estão relacionados, ok? Foram eventos independentes. E aí a gente entra nas regrinhas de probabilidade. A primeira delas é a regra do E, que funciona para os eventos independentes. Quando eu quero saber, aqui, quando eu tenho 2 eventos ou mais, e eles são independentes, ou seja, não estão relacionados, mas eles ocorrem conjuntamente. Eu quero saber qual é a probabilidade de eles acontecerem. Para isso, quando eles são assim, quando são 2 eventos independentes, eu quero saber a probabilidade dos 2 acontecerem, eu tenho a regrinha do E, ou a regrinha que a gente fala também do produto, ou seja, da multiplicação. Então, vamos retomar o nosso exemplo do dado para a gente entender. Eu quero saber qual é a probabilidade de obter 2 números 5, sendo um no primeiro lançamento e, olha aqui a letrinha mágica, e outro no segundo lançamento. Então, lancei meu dado, saiu 5. Eu vi lá no outro exemplo que a chance de sair o 5 quando eu jogo o meu dado é igual ao quê? 1/6. Agora eu quero saber, no segundo lançamento e no segundo lançamento, sair 5 também. Ou seja, nessa segunda rodada eu também vou ter as mesmas chances, 1/6 de sair. Mas qual é a chance disso acontecer juntos? Tanto na primeira quanto na segunda sair 5. Eu vou usar a minha regrinha do E. A probabilidade dos 2 eventos ocorrerem conjuntamente é 1 versus a probabilidade do outro. 1 vezes 1, 1. Lembrando que multiplicação de fração, a gente multiplica numeradores e denominadores. 6 vezes 6, 36. Regrinha do E. Certo? Regrinha do E. Um evento acontecer e o outro acontecer. Eventos independentes. Certo, e como isso então se aplica à biologia? Como a gente pode usar a regra do E na biologia? O problema que eu trago para vocês é, um casal quer ter 2 filhos e deseja saber a probabilidade de que ambos sejam do sexo masculino. Então, a mulher irá engravidar uma vez
e nascer um menino, e depois ela vai engravidar novamente, é um evento totalmente independente do primeiro, e ser um menino novamente, certo? Então a gente tem que lembrar lá da primeira série, lá de pequenininhos, que a gente aprende que homem tem os cromossomos sexuais XY e mulher XX, certo? Então tá aqui os cromossomos de cada um deles. Sabendo disso, nós vamos fazer agora o quadrado de Punnett para encontrar a probabilidade de nascer esses filhos. Então, agora que eu sei quais são os cromossomos femininos, vou colocá-lo, e dos masculino também. Certo? Agora é só fazer os cruzamentos. XX, XX, XY, XY. Então, a probabilidade é de nascer, as 4 probabilidades possíveis, né, no meu espaço amostral de 4, um evento de nascer meninas serão 2, um evento de nascer meninos serão 2. Então, a probabilidade de nascer XY na primeira fecundação é de 2, num espaço total de 4. Então, meio, simplificando a fração. Lembra? Sempre tem que simplificar a fração. Então, essa é a chance de, em uma gravidez, nascer um menino. Mas não é isso que eu quero. Eu quero saber a probabilidade de que ambos, em 2 gravidezes, sejam meninos. Então, eu tenho que publicar a regrinha do E. A chance de... aqui está se fosse um feminino. Não é o que a gente quer. A gente só quer esse daqui, né? Então, vamos para o passo 2, para fazer a regrinha do E. Se na minha primeira gestação eu tenho meio de chance de nascer homem, a segunda gestação e uma segunda gestação, regrinha da multiplicação, eu vou ter meio também de nascer homem. Eu tenho, então, ao total de chance, a probabilidade de que nasça em que esse casal tenha 2 filhos e os 2 sejam homens, é de 1/4, certo? 1/4, 25% de que isso aconteça. Como é que eu faço 25? O que é 1/4? Vamos lembrar lá. Tem um inteiro, certo? Vamos dividir em 4 pedaços, ok? 1, 2, 3, 4. Desses 4 pedaços eu só quero 1. Então, 1 de 4. Se isso aqui tudo é 100%, metade é 50%, metade da metade, 25%. Beleza? Mas e se eu quiser saber que aconteça um evento ou outro? Quando eles são independentes, então eu tenho 2 eventos que, caso um aconteça, ele vai excluir que o outro aconteça. Então, são 2 eventos que se excluem mutuamente. Para isso, eu vou utilizar a regrinha do ou, um ou outro, que é a regrinha, em vez da multiplicação, da soma, certo? Então, vamos a um novo exemplo, agora com um dado, para a gente entender claramente. Qual a probabilidade de obter o número 5 ou o número 6 no primeiro lançamento? Perceba, se saiu 5, não vai sair o 6. Se sair o 6, não vai sair o 5. Então, eu quero saber a chance de acontecer essas 2 coisas. Saiu 5 ou 6. Sair 4 não serve, 3 não serve. Eu quero saber a chance de sair 5 ou 6. A gente já sabe que a probabilidade de sair 5 é igual a 1/6. Da mesma forma, a probabilidade de sair 6 é igual a 1/6. Só tem um número 6 em 6 lados do dado. Então, a probabilidade de sair 5 ou 6, regrinha do mais, é 1/6 mais 1/6. E aí, aqui, a gente tem que ter atenção. Como se faz soma de frações? Soma de frações, você repete o denominador, se eles forem iguais, é claro, né? Repete o denominador e soma o numerador. Se eles não forem iguais, você tem que igualar os denominadores para depois somar, multiplicar para o número comum. Tem que lembrar disso. Então, fração tem essas regrinhas. Então, enquanto na multiplicação você multiplica tudo, na soma você tem que manter-se
denominadores forem iguais. Senão, você tem que encontrar um denominador comum para poder somar a fração, certo? E aqui, 2/6, né? Eu posso simplificar. Como deu 2/6, a fração dá para ser simplificada por 2, então eu vou ter 1/3, certo? Então, a chance de sair 5 ou 6 no lançamento de um dado, então, só tem um espacinho a ser preenchido. A chance de ser 5 ou 6 é de 1/3, tá? É claro que a gente poderia ter feito essa mesma coisa sem precisar de todo esse passo a passo, usar a regrinha do OU. Aqui a gente está usando um exemplo simples para que você possa entender. Você pode trabalhar com coisas mais complexas, com vários OUs numa situação e fica mais fácil. Você poderia muito bem botar aqui o seu espaço amostral aqui total de 6 e os dois números, né? Os seus eventos serem 2, ou ser o 5 e o 6 aqui no seu coisa de evento, né? Mas não é o caso, tá? Aqui eu estou fazendo uma forma simplificada para a gente entender. E como funciona a regrinha do OU na biologia? Vamos usar a mesma pergunta. Eu quero saber a probabilidade de um casal ter 2 filhos, só que agora um é do sexo masculino e outro do sexo feminino. Calma que você já vai entender porque que tem um OU e tem um E. Temos um E e temos um OU. Calma. Então, a gente já viu que a probabilidade da criança ser do sexo masculino é metade, certo? E do feminino é metade, meia meia. Há duas maneiras de um casal ter um menino ou uma menina. Ele primeiro pode ser uma menina e depois um menino, certo? Ou pode ser primeiro um menino e depois uma menina. Aqui vem o meu OU. Então, pode acontecer isso ou isso, certo? Então, o primeiro filho ser menino e o segundo filho ser menina, eu faço a regrinha aqui, ó, primeiro do E. Meio vezes meio, 1/4. Tudo bem? E agora entra o meu OU aqui. O primeiro ser uma menina e o segundo menino, novamente, regrinha do E aqui, meio e meio, 1/4. Agora, eu pego esses dois 1/4 e faço a regrinha do OU, da soma. Denominadores iguais, repito o denominador, somo os numeradores, 2/4. Simplifico a fração, meio. Então, novamente, atenção como se faz soma de frações. Soma de fração, você tem que ter cuidado com o denominador, certo? Não pode errar isso. Muitos de vocês sabem fazer o problema e erram justamente na matemática. Por isso, essa aulinha aqui breve de noções de probabilidade. Então, agora a gente vai ver um exercício relacionado à primeira lei de Mendel. Neste exercício, nós não vamos trabalhar com probabilidade, porque a gente já viu 2 exercícios de probabilidade. Então, é um exercício geral sobre a primeira lei de Mendel, tá? O que o meu exercício diz? Preste bastante atenção. Uma ovelha normal, ao cruzar com um carneiro normal, então aqui eu tenho o feminino e aqui eu tenho o masculino, gerou um filhote cego. Aqui não está me dizendo se é masculino ou feminino, é um filhote, tá? Então, não sei se é masculino ou feminino. E atenção, ele é cego. Então, 2 pais normais tiveram um filho cego. Sabendo que se trata de um caso de segregação independente, ou seja, primeira lei de Mendel, então a gente já sabe que ele é regido pela primeira lei. Como a gente vai ver nas próximas aulas, existe uma segunda lei. Vamos sofrer quando tiver que sofrer. Por enquanto, vamos ficar com a primeira lei. Quais são os genótipos dos pais se a característica normal é dominante? Então, ele está te dizendo que a característica normal ela é a dominante e ele quer saber quais são os genótipos dos pais. Preste atenção, quando a gente fala em problema de genética, não vem com teorias loucas de que houve uma traição no meio do caminho, ou que alguém está mentindo, não tem isso. O que a gente tem que lembrar é que quando a gente fala em cruzamento, casamento, em genética, a gente está falando de relacionamento que teve um filho. Então, não tem essa história de pular cerca, a não ser que o problema tenha dito que ele teve uma relação extraconjugal, certo? A gente vai no que o problema está falando, a menos que o problema esteja questionando justamente isso, se é uma relação extraconjugal, tá? Aqui ele está te afirmando, você leva o que ele está te afirmando. Uma coisinha extra que eu botei é que você
precisa montar o heredograma e o quadrado de Punnett, tá? Então, por que eu coloquei isso aqui para vocês fazerem? Porque você montar um heredograma, a gente que está começando em genética, ajuda muito na hora de solucionar o problema. Então, vamos começar pelo heredograma. Sabendo que feminino, a ovelha, é representado por bolinhas no heredograma. E o carneiro, que é masculino, é representado por um quadrado, certo? E eles tiveram um relacionamento, então a gente faz a linhazinha juntando os dois. Nessa relação, eles tiveram um filhote. O filhote esse que eu não sei se é macho ou fêmea. Então, vou botar aqui a linha do filhote e eu vou colocar um losango, porque eu não sei se é macho ou fêmea, certo? Então, eu boto um losango. E mais ainda, o problema me diz que esse filhote ele tem um problema, ele é cego. Então, quando apresenta alguma doença pré-existente, quando ele é afetado, a gente diz quando é afetado por alguma coisa, a gente coloca o indivíduo afetado rachurado, pintadinho, tá? Pintadinho, por isso que ficou cinza agora. Então, pronto. Eu já montei o heredograma desse problema. Tá a ovelha, tá o carneiro e tá o filhote cego, certo? Os pais são normais, então a bolinha deles fica branca. Agora que eu já tenho o heredograma, eu vou para a segunda etapa, que é achar os genótipos, que é justamente o que o problema quer. Os genótipos dos pais. Bem, eu tenho que lembrar coisas importantes que o problema me deu. O problema está falando de genótipo. Se está falando de genótipo, eu tenho que lembrar que são células diploides, certo? Tem que ter duas letrinhas. Para a mãe, para o pai e para o filho. Todos eles são diploides. E outra coisa que o problema me deixou bem claro é que se normal é dominante. Se é dominante, eu tenho que lembrar lá que o cego é recessivo. Se normal é dominante, cego é recessivo nesse problema. Então, normal é dominante, cego é recessivo. Lembrar lá das regrinhas que a gente falou que a letra que determina o genótipo é sempre a letra da característica recessiva. Nesse caso, se cego é recessivo, eu vou usar a letrinha C para representar o meu genótipo. Então, C para genótipo. Sabendo que é C e que é recessivo e que o filhote é cego, eu já posso saber qual é o genótipo do meu filhote, né? Se ele é recessivo, normal será Czão, Czão ou um Czão, Czinho, e aí a gente pode representar só como um C traço quando a gente não sabe se ele é puro ou se ele é híbrido. E o cego será Czinho, Czinho, certo? Porque ele é recessivo. Recessivo tem que ser as duas letrinhas iguais, lembra lá? Então, eu já posso comparar o genótipo do meu filhote e agora eu tenho que começar a pensar em quem eram esses pais, certo? Meu filhote é Czinho, Czinho, então eu tenho que saber que um Czinho tem que ter vindo da mãe e outro Czinho tem que ter vindo do pai, porque como fala a primeira lei de Mendel, os pais contribuem de modo igual para os seus filhos, o mesmo material genético, metade veio da mãe, metade veio do pai. Logo, um Czinho veio da mãe e um Czinho veio do pai. Sabendo disso, eu sei que a mãe tem que ter um Czinho e o pai tem que ter um Czinho. Mas espera aí, os dois são normais, não são? Se eles são normais, eles podem ser Czinho, Czinho? Não, porque senão eles seriam cegos. Eles têm que ser obrigatoriamente o quê? Híbridos. Czão, Czinho. São normais, logo são híbridos. Viram como a gente achou o genótipo fácil? É um quebra-cabeça. E viu como com o heredograma fica mais fácil? Por isso que eu coloco aqui, tá? Para você montar o heredograma. Tá, a gente respondeu o problema, mas eu pedi também para você fazer o quadrado de Punnett para você poder treinar isso. Então, agora que eu tenho o genótipo dos pais, Czão, Czinho, Czão, Czinho, vou ver quais seriam todas as possibilidades de filhos que eles poderiam ter. Eu já sei que é Czinho, Czinho, mas o que mais pode sair daí? Então, vamos lá para o nosso quadrado de Punnett. Tá lá feminino, masculino, vamos colocar cada um dos genótipos. Lembrando sempre de separar, eu estou fazendo uma meiose, então vem um Czão para cá, o outro Czinho para cá.
meiose de novo, Czão para cá, Czinho para cá. Lembra que na hora que você coloca os pais, você faz meiose nos pais, para poder fazer a fecundação no meio, certo? E agora é só juntar, fazer linha e coluna. Vamos lá. Então, quais são os possíveis filhos? Eles são, deixa eu tirar aqui para a gente ver. Os possíveis filhos são de 4 possibilidades, ó, de 4 possibilidades. Czão. 2 de 4 possibilidades, Czinho. E 1 de 4, Czinho. Certo? Entenderam qual era o problema? Entenderam que por que nasceu um filhote, 25% da chance de ser cego, e foi o que nasceu? Então, a gente trabalha com probabilidades, com chances. E é isso que a primeira lei ela requer de você. Por isso que a gente requer matemática. A gente está tentando encontrar a chance de um evento acontecer, certo? A gente vai ter muitos desdobramentos disso. É um exercício que dá bastante dúvida, então coloque todas as suas dúvidas, responderei com o maior prazer. Sei que vai gerar, não se sinta mal por isso, então não deixe de perguntar, porque como eu falei lá no início, matéria de genética é cumulativa. A tendência aqui, se isso já está ruim, sinto muito, é piorar, mas é o passo a passo. A gente vai junto nessa jornada, mas eu preciso que você também me diga quais são os seus problemas, tá certo? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!